No capítulo 31, nós tivemos a fuga de Jacó e suas esposas de Labão. Nós falamos a respeito do quanto Labão foi um homem difícil, um sogro difícil, um pai muito difícil. No capítulo 31 mostra que Jacó, quando Labão estava no campo, saiu de fininha e tentou ir embora, de modo que Labão, quando fica sabendo, vai ao encontro de Jacó, à disposição de fazer o que fosse preciso, inclusive para trazer as suas filhas de volta e também as posses de Jacó. Mas Labão tem uma surpresa. Deus se revela a Labão no caminho, no percurso. E quando Labão encontra Jacó, não tem muita coisa a fazer. A única coisa que tem para fazer é assinar um armistício. Como é que chama aquele nome quando assina no final da guerra? Armistício. Fugiu agora, hein? Armistício, é isso mesmo. Assinar uma declaração de final de guerra. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí no capítulo 31, versículo 52. Então Labão encontra Jacó, mas Deus já tinha falado que não é para mexer nele, não é para fazer nada contra ele. Então agora Labão e Jacó fazem algo. Verso 51, e Labão continuou, eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Notem que aqui eles então fazem um acordo. E agora nós temos Jacó, de maneira agora que, até que enfim, Jacó vai poder retornar à terra dos seus pais. Mas aqui na minha Bíblia, eu viro a página, no capítulo 32, diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho. Por quê? Porque então Labão voltou para sua terra, mas o que estava entre Jacó e Labão? Aquele montão de pedras ali como um memorial. Aqui o cartório está aqui, você não pode passar para cá, e nem eu também vou atrás de você mais. Você vai ter, Jacó pôde dizer depois de 20 anos, hein? Para o sogro e para a sogra, enfim, sós. Não são sós não, porque ele já tem toda a família. O filho mais novo ali, Benjamim, já é menino grande. E nós vamos ver que Jacó parte para Canaã com uma família enorme. E diz o texto: e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Esse momento aqui parece muito com qual outro lugar que foi famoso, porque Deus apareceu a Jacó e Jacó deu o nome. Qual o nome? Betel. Quando Jacó teve Betel, vocês lembram? Quando ele estava saindo da casa dos seus pais. Já fazem 20 anos que Deus havia se revelado a Jacó, e Jacó deu o nome naquele lugar de Betel. Ele viu aquela escada, lembra? Com os anjos subindo e descendo. E agora, quando Jacó está voltando para a terra dos seus pais, porque Deus havia dito: Jacó, tome as suas esposas e volte para a terra de Canaã, para a terra dos seus pais. E o que acontece? Agora Jacó também tem a visitação de anjos de Deus que foram encontrar-se com ele ali. Eu imagino a cena, né? Aquele grande batalhão de anjos naquele lugar. Tanto é que Jacó deu o nome
Manaim. Aquele local é um acampamento de Deus, o acampamento de Jacó, um acampamento onde Deus, por meio dos anjos, visitou ali Jacó. Jacó estava consciente de uma coisa: Deus era com ele na ida e Deus agora estava com ele na volta, no retorno. Deus estava com ele. Mas nós sabemos que assuntos mal resolvidos sempre voltam à tona. Esse é um princípio desta vida. Quem semeia vento, colhe tempestades. É assim, aqui nessa vida nós temos que lidar com isso. E Jacó vai nos mostrar que tem um problema sério. Observe o versículo 3. Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir. A terra de Seir, território de Edom. Até interessante, porque essa palavra Edom e Seir são praticamente a mesma e levam o nome de Esaú, que é ruivo. Essa terra ficou famosa porque se tornou terra de Esaú. Que quem está registrando isso aqui está após esse momento aqui histórico, que é quem? Moisés, diante ali praticamente da cidade de Jericó, antes de entrar em Jericó, Moisés está narrando ao povo e registrando. Nós vamos ter o registro por meio de Moisés de tudo o que aconteceu com os patriarcas e o quanto Deus foi gracioso, fiel à sua aliança. Notem, a palavra de Deus diz assim: e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isso: como estrangeiro morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. O que Jacó pensou? Eu tenho que voltar. Mas antes de chegar em Canaã, eu tenho que passar pelo território onde está o meu irmão. E o meu irmão, o último encontro que eu tive com ele, não foi nada bom. Ele me sentenciou de morte. E é interessante, né, irmãos? Nós conhecemos, infelizmente, casos de pessoas que, por causa de questões, às vezes, pequenas, rompem com um irmão, rompem com alguém da família. Quanto mais pessoas que não são consanguíneas e morrem com um ódio, o quê? Mortal, a palavra é essa, morre inclusive até de ódio, e nunca perdoa, nunca passa por cima daquilo, nunca supera aquilo. E o que está acontecendo aqui, de fato, Jacó tem motivo para se preocupar. Jacó está tenso, afinal de contas, esse encontro eu posterguei o quanto eu pude, mas já que Deus mandou eu voltar, e agora também não tem mais escolha, por quê? Há um montão de pedras lá que Labão falou assim: se você for encontrado aqui e desistir de ir embora, eu que te pego. Eu não posso voltar. Só tem um caminho: enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Então, Jacó envia os seus mensageiros. Só que vai acontecer algo importante aqui. Jacó deseja ser recebido por Esaú. Mas olha o que acontece, versículo agora 6. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú. Também ele, sem saber de nada, está vindo para se encontrar com o Senhor. Mas o problema é depois da vírgula. Vamos juntos? E 400 homens estão com ele. Aí quando o homem ouviu isso, aí quase morreu do coração, né? Ficou apavorado. A palavra de Deus nos aponta que Jacó envia esses mensageiros pensando: é bom que já vá alguém à frente, anunciando, o Jacó. E ele ainda utiliza de uma palavra aqui, bem do Jacó, em sua na sua pior versão. Notem, versículo 4. Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo manda dizer isso. Jacó é servo de Esaú? Interessante, né? Quem colocou Jacó como acima de Esaú?
Deus. Mas na hora do medo aqui, ele diz, olha, digam lá que, olha, Ele é meu Senhor. Eu estou à disposição. E o medo aqui é garrafais, as letras apontando, ele estava inseguro. Então, ó, diga que eu tenho muita coisa, eu não quero nada dele. Diga, inclusive, que se for preciso, eu posso pagar o prejuízo que ele acredita que tenha. E aqui acontece algo. Jacó toma uma medida, passando inclusive por aquilo que estava acontecendo na sua vida. Deus se revelando dia após dia. Claro que não é um atrás do outro. Afinal de contas, foi lá em Betel, teve o tempo que Deus abençoou o trabalho de Jacó, mas também agora Deus se revela novamente em Manaim. Deus está cuidando de Jacó. Jacó sabe e experimenta disso, mas o coração de Jacó está atemorizado. O coração de Jacó está angustiado. Mas agora nós temos o texto aqui apresentando como Jacó vai lidar com isso. Versículo de número 9. Vamos lá para o versículo 9. Versículo 7, antes de passarmos para o 9. Vamos aqui, vamos ler juntos? Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os bois e os camelos. A ideia de Jacó, depois vai completar no versículo 13 em diante, é a seguinte: vai um grupo, depois vai outro, e olha, lá no contexto do versículo 17 em diante, ele inclusive prepara um presente para Esaú, e era, naquele contexto, gado, era ovelhas, e ele repartiu esse grupo para dizer assim, olha, se for um grupo, e quando se apresentar, olha, eu sou de Jacó, seu senhor, meu senhor, o senhor fique à vontade para receber esses presentes. É a primeira tentativa de apaziguar. Depois, passava mais uns quilômetros, encontrava novamente uma comitiva. Mas quem que é esse grupo? Esse grupo aqui é um grupo enviado para te abençoar, Esaú. Jacó que enviou. E ele faz essa divisão do grupo, se você pegar comigo aí, ó, versículo 16. Entregou aos seus servos cada rebanho à parte. Então disse aos seus servos, vai à minha frente e deixe espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro servo, dizendo, quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, e para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo, responda, são do seu servo, Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor, Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ele manda os presentes à frente, mas não manda de uma vez só não. Ele foi tentando agradar aos poucos, né? Oh, ainda tem mais, né? Foi criando, de repente, uma tentativa de surpresa para Esaú. Mas o problema é que Jacó, versículo 7, está com medo, está angustiado. É isso que o texto diz. O versículo diz que Jacó está com o coração, com a mente, com a vida angustiada. E eu quero aqui destacar um aspecto importante, irmãos. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas acham que problemas são só para quem não é da Universal, né? É mais ou menos isso. Problemas é para quem não tem fé. Problemas é para quem não tem uma espiritualidade verdadeira. E não é uma verdade isso. É uma mentira isso. Nós podemos notar que Jacó, ele era um homem que foi chamado por Deus, que tem agora muitas posses, mas Deus está direcionando Jacó para um momento onde Jacó, ele utiliza de várias artimanhas para tentar resolver o problema, mas chega num momento que ele não dá conta, e ele faz algo aqui, impressionante. Para fazer um eleito de Deus orar, às vezes é preciso o irmão declarar guerra e vir com uma sentença de morte.
Jacó em nenhum momento havia orado a Deus. Você acredita nisso? Em nenhuma passagem bíblica mostra uma oração de Jacó. Tanto é que agora, no versículo 9, Jacó ora a Deus. Então aqui eu quero destacar, irmãos e irmãs, saiba de uma coisa, a palavra de Deus em Romanos 8:31 diz assim: se Ele é por nós, quem será contra nós? Aí a pessoa pensa assim, então agora não tem nenhum problema na minha frente. Não, é o contrário. Deus promete, estando conosco, estarmos enfrentando cada desafio e dilema, enfrentando inclusive questões que fazem parte de um histórico de caráter. Jacó tem um problema aqui que todos conhecem na família como o enganador que fugiu para Padã Arã, que foi morar lá no meio dos seus parentes para fugir do que ele era, o enganador que enganou o pai e o irmão, um homem que tinha problemas seríssimos. E nós vivemos um contexto, meu irmão, que eu não sei o que acontece, a gente pode de vez em quando conversar com algumas questões, mas uma coisa é certa, irmãos, Deus faz o que for preciso para nos ensinar a orar. Diz amém. Eu não sei, eu falei para o Marcos, falei para o Divino, nós oramos muito pouco para que aconteçam aqui no nosso meio conversões. Regeneração é algo que só o Espírito de Deus pode fazer. E nós precisamos fazer mais isso. Se nós nos contentarmos de sermos uma igreja que tem ar-condicionado, cabe 100 pessoas, não sei o quê, e acharmos que está bom, nós deixaremos de ser uma igreja dependente de Deus. Nós precisamos, estava falando isso com o Marcos e com o Divino ontem, fazer uma reunião aqui, pode ser para os homens, mas não me espere convidando vocês lá com letras garrafais nos grupos, não. Essa reunião já tem a reunião que é a chamada Pais que Oram. Nós estamos precisando levantar um grupo de irmãos aqui que venha orar sem preocupação, quem que vai falar alguma coisa, quem que vai dirigir a reunião. Nós precisamos nos prostrar diante de Deus e falar: Senhor, enquanto há um falso evangelho sendo pregado, nós não estamos orando para que o Senhor nos dê a graça de sermos uma igreja evangelizadora. Que sejamos uma igreja despertada pela Tua palavra. Amados irmãos, a relação ela é muito prática. Eu nunca me esqueço, seu Morales, quando uma certa vez o meu irmão Felipe Góes ficou doente, e nunca vai me fugir essa imagem da minha mente, e ele doente, e nós tínhamos um acampamento da igreja, e nós convidamos um pastor, e aquele dia, meu pai, devido todo o contexto da enfermidade do meu irmão, foi também no acampamento, e lá, naqueles dias, foram dias de angústia dos meus pais. Nós que éramos irmãos, estávamos angustiados com a enfermidade do meu irmão. E nós oramos, uma oração ali com um momento de interceder. E Deus ouviu a oração. Eu já ouvi da boca do meu pai várias vezes, que Deus utilizou daquele sofrimento, de poder imaginar perder um filho, para dizer: eu sou Deus que controla todas as coisas. Saiba de uma coisa, irmão, Deus está nos chamando a aprender, conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos. Dê o segundo passo, não pare, porque Deus fará o que for preciso para que você se chegue a Ele. Vamos caminhar. Capítulo 32, nós temos aqui a oração de Jacó. A oração de Jacó é uma oração igual daquele pai, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus pergunta a um homem que tem uma filha, um filho endemoniado, e diz o texto, Marcos 9, 24. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, Senhor, eu creio. Mas ele diz: ajude-me na minha
Falta de fé. Jacó é um homem que está desenvolvendo a sua musculatura espiritual. Jacó foi um homem que sempre tentou resolver de maneira que ele, quando tinha um problema, vou agir. Ele era cheio de ações e pouca dependência de Deus. O que chama a atenção é que Jacó é um dos patriarcas. Jacó, para animar, né? Tem muita gente que vai se converter só quando já tem muita idade, né? Misericórdia. Jacó se converte com mais de 90 anos de idade. Ele sai da terra dos seus pais com 70 e poucos. Jacó é um homem maduro, ele vai morrer com 140 e poucos. Ele é um homem que demorou para entender que Deus estava chamando para que ele dependesse de Deus. Às vezes, irmãos, a gente percebe isso acontecer até no meio do povo de Deus. Se faz de tudo, se tenta de tudo. E às vezes Deus faz com que tudo não dê certo para que você diga: eu preciso conseguir, eu preciso aprender a conhecer mais ao Senhor Deus da palavra. E o que Deus fez? Deus é lembrado por Jacó. Observe no capítulo 32, versículo 9. Jacó ora: Deus de meu pai Abraão. Notem que ele não diz assim: meu Deus e meu pai. Deus aqui para Jacó ainda é distante. Jacó carrega a sua imagem, a mente que ele tem é de um homem corrompido, um caráter duvidoso. E Jacó diz: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, eu farei bem a você. Aqui é importante nós aprendermos a orar com Jacó. A oração de Jacó é a primeira oração registrada também nas Escrituras. Uma oração. Ela é modelo do Antigo Testamento, a oração de Jacó. E Jacó diz: tu és o Deus de meu pai Abraão. Uma das coisas que às vezes acontece, fala: mas como é que eu vou orar? Eu não sei orar. Não tem como aprender a orar se você antes não conhecer a aliança que Deus tem com o seu povo. Não tem como orar se você não conhecer o testamento que é dado a você mediante a obra de Cristo no Calvário. Não tem como orar se nós não nos colocarmos à disposição de aprender com o que Deus fez e o que está registrado na sua palavra. Quando nós ouvimos sobre a fidelidade de Deus, nós citamos na oração. Aí Jacó vai citar: ó Deus, tu és aquele que esteve com meu pai Abraão, com meu pai Isaque. O Senhor é o Deus que falou comigo. Versículo 11. Ele vai citar também, dizendo: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim, e quem? E as mães com os filhos. Uma das coisas que chamou minha atenção nesse texto, mostra que Jacó, ele vai orar, e ele começa a entender. Até então, Jacó sempre pensou apenas nele. Ele sempre foi um homem muito assim, egocêntrico. E agora, no momento mais difícil da sua vida, Jacó começa a aprender dizendo: Senhor, o Senhor não tem um plano de fazer dos meus filhos uma descendência santa, que vai surgir uma nação, e que dessa nação vai surgir aquele que virá, aquele que será o libertador de Israel, o libertador do seu povo. Ele não sabia ainda o que aconteceria, mas ele cita: Deus, tenha misericórdia dos meus filhos. Eu aprendi sobre essa oração um ponto importante, que nós devemos fazer isso, irmãos. Às vezes nós precisamos lembrar: Senhor, eu tenho desfrutado do teu cuidado, o Senhor tem sido cuidadoso para comigo, e Senhor, o Senhor me chamou. Quem tem aqui algum familiar que crente ainda não é, dentro de casa, levanta a mão. Então você pode pensar sobre esse assunto. A palavra de Deus diz assim: Josué disse, texto citado por Josué: eu e minha casa. Há uma maneira de se aprender a orar na Bíblia. Diga assim: Senhor, Josué foi levantado pelo Senhor e ele orou:
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entre tantas famílias aí, o Senhor me fez crente, faz de mim um homem onde a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, onde o meu testemunho e onde o Senhor, pelas misericórdias do Senhor, alcance os meus familiares. Há um propósito na sua existência como servo de Deus, na sua família. Há um projeto de Deus, não é algo aleatório. Mas, amado irmão e amada irmã, nós precisamos aprender a orar. Sem essa oração, nós não nos colocamos na dependência do Senhor. Sem a oração, nós fazemos igual Jacó, cheio de estratagemas, ideias humanas, mas que muitas vezes não resolvem praticamente nada. Vamos adiantar um pouquinho e nós vamos ver agora o que acontece no capítulo 32, versículo 22. Versículo 22. Versículo 21 diz assim, ó, assim mandou os presentes à sua frente. Eu acabei de citar, né? Ele, porém, Jacó, ficou aquela noite no acampamento. Esse momento aqui, irmãos, nos apresenta, aqui no verso 22, eu vou ler um pouquinho até o verso 26 em diante. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Então, à noite, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, e aqui o val de Jaboque, Jaboque era um rio. Quando era a época das águas, um rio caudaloso, grande. Mas quando era na época do verão, estiagem. E esse val é o local da travessia. Ficava um ribeirinho, né? Um córregozinho pequenininho. Dava para passar a pés, de maneira que não atrapalhava a família toda passar ali, animais inclusive. Então, Jacó ficou para trás. Jacó tinha orado, mas Jacó estava ainda com o coração muito pesado. A palavra de Deus diz assim, versículo 23, reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. E aqui então nós temos uma seguinte manifestação, algo diferente em toda a palavra de Deus, sobretudo no Antigo Testamento. Nós temos aqui o encontro que Jacó não imaginava que teria, mas que necessitava. Até hoje eu estava estudando e fiquei em dúvida, e qual o tema? O tema eu cheguei à seguinte conclusão, a mudança. Tanto em loco, como agora vai acontecer na vida deste homem. Deus abençoou Jacó e disse assim, você vai chegar numa terra e eu vou te abençoar. Acompanha comigo o versículo 10. Olha o que ele diz na oração, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Olha como é que ele chegou lá em Padã Arã. Pois apenas com o meu cajado atravessei este Jordão, e já agora sou 2 grupos. Tinha 2 mulheres, 11 filhos e uma fartura gigantesca. Jacó é um homem rico, mas agora Jacó começa a notar que apesar de tudo isso, Jacó não tem o mais importante na sua vida. Uma das coisas que chamavam os protestantes, principalmente os calvinistas, né? A época do chamada crítica do capitalismo aos calvinistas é porque eles ficam ricos. Não, é porque eles gostavam de trabalhar mesmo, né? Então tem uma questão da ética profissional. Mas você quer ver uma coisa? Louvado seja Deus, porque nós temos que estudar, trabalhar muito. Enquanto Deus nos der saúde,
para a glória dele, amém? Mas o que você adquirir aqui, o que você conseguir guardar, o que você puder fazer, saiba de uma coisa, não representa que você de fato tem o mais importante na sua vida. Porque Jacó tinha todas essas bênçãos, mas não tinha ainda a bênção mais importante. E é impressionante que todos os teólogos apontam a mesma questão. Jacó não conhecia o Deus de maneira verdadeira. Jacó conhecia talvez um Deus que fazia ele prosperar. Um Deus que dava, na hora do aperto, escape. Mas agora Deus se revela, e olha só o que acontece, diz o texto que Jacó ficou sozinho. Eu estava pensando a respeito disso, e é claro, há aqui um encontro, e aqui nós podemos chamar o encontro de Jacó com o Senhor, porque o texto aponta, um homem lutava com ele até o romper do dia. Esse homem aqui, alguns textos da palavra de Deus, quando vai citá-lo, usa a palavra em A maiúsculo. Vocês já viram? O anjo do Senhor. Esse aqui é o mesmo que se revelou a Abraão. Vocês lembram quando eles foram avisados a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra? Quem morava lá? Ló. Como é que foi? Havia 3. E o principal que falava com Abraão, ele era distinto. Ele era... teologia vai apresentar uma teofania. Chegam à conclusão que aquele que se revelou é o próprio Filho. Nós não sabemos se o corpo foi como foi, mas nós sabemos que ele era, de fato, um homem. Ele apresenta-se a Abraão e agora apresenta-se a Jacó. E Jacó era igual ao Rodrigo, lutava... Como é que chama o negócio lá? Jiu-jitsu. E catou Jacó aqui, ó. Deu um mata-leão em Jacó e Jacó escapou. Vocês acham que não? Foi lá, ó. Olha o texto. Versículo 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. E até que momento? Gente, isso aqui não é uma luta pequena, não. É uma luta, de fato, de foice no escuro. Foi uma luta mano a mano. Foi uma luta mano a mano, não tinha nada, ó, não pode usar nenhum artifício. E Deus estava ali agora, de maneira graciosa, encontrando Jacó no seu desespero. Lembre-se, Jacó estava angustiado. Quem produz angústia, muitas vezes no coração dos filhos de Deus, é o próprio Deus, porque Ele que faz a ferida, mas Ele também sara, cura. Deus agora visita Jacó de uma maneira, claro, irmãos, totalmente graciosa. E Deus permitiu que Jacó rolasse ali. Ali já saiu ali a tribo ali, falou assim, o que é isso? O mestre, né? Por excelência. Vocês estão brincando? O povo de Israel era... Vocês vão ver daqui a pouco. Os caras era complicado. Por pouca coisa eles matavam muita gente. Deus se revela a Jacó. E naquela noite, eles lutaram ali até o romper do dia. E diz a palavra de Deus que Jacó está naquele momento, depois de algo que você agora tem que fazer a junção. Quando Jacó começou a ter os olhos, revelando-se Deus a ele, quando os olhos de Jacó começou a se abrir, o que Jacó foi fazer? Orar. Pense nessa luta como uma continuidade da oração de Jacó na presença de Deus. Jacó estava determinado, Senhor, me abençoe. Versículo 25. Vendo então que este não podia com Jacó, fez o que o texto? O que diz? O que ele fez? Tocou-lhe na articulação da coxa
de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Aonde? Na luta com o homem. E aí você nota algo importantíssimo para você. Eu estava estudando e pensando, às vezes a gente ora pensando no que nós estamos lendo. Irmão, irmã, hoje você já é membro dessa igreja? Tiago, está difícil chegar a cartas, demora muito tempo, viu? Mas fica tranquilo. Você já ama o Senhor Jesus de todo o seu coração? Porque não importa se você é membro, se você não é membro, se você é presbítero ou pastor. O que importa é se de fato você já foi agraciado por Deus com o mais importante. Sabe o que aconteceu aqui? Jacó foi visitado por Deus quando ele estava na miséria. Quando Jacó achava que ele podia inclusive ter uma situação de perda dos filhos, morrer as suas esposas, uma tragédia, uma carnificina. Jacó experimenta da visitação de Deus, mais uma vez ao seu encontro. E eu pergunto, você acha que foi à toa aquele dia que você começou a ir na igreja? Você acha que foi à toa? Tem casos assim, né? Tem pessoas que perdem o emprego, tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que passam umas privações terríveis, e não percebe que o sofrimento, as angústias desta vida, para filho de Deus, é um outdoor de Deus chamando: venha, que eu quero que você me conheça, que você se achegue a mim, para que eu possa cuidar de você. O que Deus desejava era transformar não somente Jacó num homem pobre, em alguém próspero. Deus desejava transformar o caráter de Jacó, um homem que não conhecia Deus de perto, conhecia somente através dos seus parentes. Mas agora, Jacó se coloca numa condição. Jacó ora, e Jacó, no meio dessa luta, percebe: esse homem não é um qualquer. Esse homem aqui não é um qualquer. Esse homem pode me abençoar. Nós não sabemos alguns detalhes, mas nós podemos afirmar: Deus estava ali, como Ele foi gracioso para com você. Deus muitas vezes espera, né? Deus permite tantas coisas acontecerem. Deus mais um dia derrama as suas misericórdias, mais um dia estende a sua graça, até que de repente alguma coisa aconteça na sua história, que você não dá conta mais de viver, porque o seu coração está angustiado, a sua alma não tem paz. E aí você diz: só me resta me render. E olha o que aconteceu. Afinal de contas, Jacó achou assim: eu vou dar conta de ganhar. E aí, para Jacó ter certeza com quem ele estava lutando, ele deu só um toquinho, né? Deve ter encostado só o mindinho no nervo ciático da coxa que passa aqui por trás. Só uma encostadinha, Andressa, no nervo ciático de Jacó. E Jacó, deslocado, ficou assim, não só na hora, mas para sempre. E Jacó, agora, diz o texto, versículo 26, então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir sem você não me abençoar. Então o homem perguntou: como se chama? Eu quero caminhar para o final dizendo, meus irmãos e irmãs, Deus visitou Jacó com a sua graça e seu poder. Deus visitou Jacó de uma maneira que agora Jacó sabe que aquele momento de encontro com Deus é a oportunidade que ele tem de se render ao Senhor. E é claro que ele sabe que ele está lutando com o próprio Deus quando ele percebe: preciso ser vencido.
eu não vou conseguir sair dessa se eu não me render, porque agora eu estou com o meu nervo ciático aqui, o principal, afetado. Eu já não tenho mais condição de enfrentá-lo. E o que chama a atenção é que Jacó sempre foi um homem resistente. Deus o cercava de tantas bênçãos, Deus o cercava e Jacó não tinha esse coração rendido. Agora, algo importante para mim e para você, Jacó precisou se render. Jacó precisou dizer: eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que Jacó pudesse, de fato, ser vitorioso. É um convite para você, minha irmã, meu irmão. Quantas vezes você tenta caminhar sozinho? Você toma decisões, faz escolhas, caminha essa vida sem dizer: Senhor, eu me rendo. Eu estou cansado. Eu estou cansado de caminhar sem ter a segurança que é o Senhor que está dirigindo a minha vida. A palavra de Deus nos apresenta que esse encontro com o Senhor foi decisivo na história de Jacó. Às vezes, meus irmãos, nós temos uma vivência na igreja, nós temos uma relação religiosa, mas nós não temos uma dependência do Senhor. Isso é muito importante. Eu repito, hoje é um tempo da oportunidade de nos rendermos ao Senhor, de dizer: Senhor, eu estou cansado de fazer as minhas próprias escolhas, eu estou cansado de tomar as minhas próprias decisões. Senhor, me ajude a ser guiado pela Tua presença, pela Tua palavra. A palavra de Deus nos mostra, nos revela, que agora então, após ter um encontro com o Senhor, Jacó terá um encontro consigo mesmo. Olha lá, versículo 27. Então o homem pergunta: como você se chama? O nome na nação de Israel, o nome nesse contexto da Mesopotâmia, tinha muita ligação com quem era a pessoa. Quem que estava lutando com Jacó? Deus. Deus sabia o nome de Jacó? Então, por que Deus está fazendo essa pergunta a Jacó? Você sabe quando foi a última vez que Jacó ouviu essa pergunta? Quando foi a última vez que Jacó ouviu essa pergunta? Como é que é? Quem é você? Segundo o relato bíblico, a última vez foi quando seu pai, que era cego, perguntou: quem é? Quem está aí? E ele respondeu o quê? Esaú! Deus está dizendo: quem você é? E Jacó diz: eu sou Jacó, que logo dá um jeito de enganar. Eu sou Jacó, que logo dá um jeito de fazer com que eu dependa de mim mesmo. Eu sou Jacó, que esconde os meus pecados e não apresenta diante do Senhor. E a palavra de Deus nos revela que Jacó tem que apresentar o seu nome, pois Deus estava tratando o seu coração, Deus estava moldando o seu caráter. E Jacó disse, 28, seu nome não será mais Jacó. Olha a bênção aqui agora. E sim, Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Naquele tempo também, e não só é aqui, Deus falou também com Abraão. Abraão era Abrão, e Deus disse assim: não será mais Abrão, será Abraão, pai de multidões. Deus agora diz para Israel, ou melhor, para Jacó: não será mais Jacó, será agora Israel, porque você lutou com Deus. A tradução mais próxima é isso: você lutou com Deus. Saiba de uma coisa, é isso que o texto está apontando. Jacó não recebe apenas um nome novo, o nome representava uma nova história, uma nova caminhada com Deus. Assim Deus deseja fazer na vida daqueles que se achegam dizendo:
Eu sou o Fábio, um miserável pecador, Senhor. Ajude-me a caminhar contigo. Apresente-se diante do Senhor hoje, enquanto é tempo. Apresente-se diante do Senhor e diga: eu sou isso mesmo, Senhor. Eu sou tudo isso, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Transforme minha vida. Molde meu caráter. Socorra-me, Senhor, porque eu preciso de Ti. A relação mostra, aponta para agora uma caminhada onde Jacó terá uma vida onde não será perfeita, nós veremos isso, mas a partir dali, Jacó é visitado pelo poder de Deus, Jacó é curado, de maneira que a sua alma, o seu coração, a sua vida está agora na presença do Senhor, e ele pode caminhar seguro, de que tudo aquilo que ele carregou, a vida toda, agora foi depositado na presença do Senhor Jesus. Eu não sei de você, se eu perguntasse aqui, eu acredito que muitos. Jacó passou a noite escura da alma. Quantos já passaram? Eu quero encerrar essa noite contando um testemunho meu, que pode servir para você. Já disse aqui algumas vezes, até o Rogério uma vez me perguntou, Gomes, e é verdade. Uma certa vez, eu nunca vou me esquecer, eu estava tão angustiado, que eu percebia que não era uma angústia qualquer. Era uma angústia de fato, para trabalhar no meu coração. Não era uma preocupação apenas, era algo de dentro da alma. E naquele dia, com pensamentos de tamanha opressão, naqueles dias eu me lembro que estava atravessando um período tão terrível na minha história, com pensamentos ruins, ideias ruins, e um dia eu entrei no meu quarto, e eu estava lá angustiado, com pouca força para orar, pedindo ao Senhor, aumente minha fé, e eu me lembro, de maneira tão graciosa, Dona Fátima Góes entra e diz assim: vou orar com você. E naquele momento eu percebi que não era apenas uma oração, era Deus dizendo: não importa o que passou, não importa o que aconteceu, eu sei que você é pecador, falho, mas Deus tem um plano na sua vida, e eu quero te amparar, sustentar e fazer de você um novo homem. Não se esqueça que o maior projeto de Deus na sua história foi transformar você, chamar você não apenas do seu nome antigo, mas chamar de você de filho e de filha. A palavra de Deus, temos alguns enigmas, né? Mas diz que no céu nós teremos, em Cristo Jesus, ele já olha para Priscila, e não vê apenas como Priscila, ele vê a Priscila como lavada pelo sangue do Cordeiro, com as suas vestes brancas, e a recebe como filha amada eternamente. Renda-se ao Senhor hoje, entregue seu coração, sua vida, não espere um problema maior. Pastor, mas é uma ameaça? Não, pelo contrário, está cheio de pessoas morrendo com problemas aí fora, problema não falta para ninguém, mas não desperdice o momento que você está vivendo para se derramar na presença do Senhor, dizer: Senhor, dirija a minha história. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Não esconda nada. Eu disse pela manhã, nossas orações estão secas, cheias de pedidos e de pouca confissão. Poucas lágrimas na oração de confissão. Nós precisamos: Senhor, tenha misericórdia de mim, assim como Jacó lutou, e isso apresenta uma perseverança na oração. Diga todos os dias: Senhor, molde o meu caráter todos os dias, forge a minha vida à imagem de Cristo Jesus. Eu não desistirei enquanto não ver isso na minha história. Eu quero ver, ó Deus, o meu ego, o meu eu, diariamente confrontado pelo Senhor. Quero orar por você, fique em pé. Nós vamos orar ao Senhor Deus, suplicando a sua graça.